Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos mais uma vez aqui no canal para os nossos estudos semanais sobre a carta do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a nossa casa comum. Já tem o pessoal entrando. Oi, Mar. Vamos ver. Oi, Mônica. Que bom ter vocês aqui hoje à noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Como sempre, a gente começa os estudos fazendo uma prece, depois a gente vai para a nossa leitura conjunta da carta e a terceira parte, na última meia hora do nosso encontro, vai trazer a nossa meditação guiada tratando do tema que a gente discutiu hoje. Então eu vou pedir para todos sintonizarem comigo, seja de olhos fechados ou de olhos abertos, para a gente fazer a nossa invocação de hoje, a nossa oração. Quem quiser colocar a mão em mudra, à frente do coração, fica à vontade. Nós chamamos pelo anjo guardião, anjo que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos também pela luz, orientação, proteção e capacitação para conduzir esses estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada uma aqui presente e que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada uma. Assim o é. Olha a Rê chegando. A gente está acabando de fazer a nossa invocação para os estudos. Seja bem-vinda, amada. Para quem fez o download da Carta do Papa, eu passei o link de semana passada do PDF. Eu vou até colocar como comentário aqui o endereço de novo para todo mundo, para vocês poderem seguir o texto, quem quiser, comigo. E o endereço é esse aqui. Eu estou digitando, já vai sair aí para vocês. Tá quase, gente. Esse é o endereço, tá? Para quem quiser fazer o download da carta, aí está. Muito bem. E para aqueles que já têm o texto consigo, a gente está na página 7 do PDF, começando o ponto 7 também, que se chama Unidos por uma Preocupação Comum. Oi, Pan, boa noite. E o Papa, no ponto 7, ele começa assim. Estas contribuições dos papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões. As questões que a gente falou semana passada sobre o bem-estar da casa comum, que é a nossa mãe terra, a nossa natureza e também as relações entre os seres humanos, as nossas relações sociais. Ele continua, mas não podemos ignorar que, também, fora da Igreja católica, noutras igrejas e comunidades cristãs, bem como noutras religiões, se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre estes temas que a todos nos estão a peito. Apenas para dar um exemplo particularmente significativo, quero retomar brevemente parte da contribuição do amado patriarca ecumênico Bartolomeu, com quem partilhamos a esperança da plena comunhão eclesial. A gente, só fazendo uma ressalva aqui de novo, essa carta, apesar de ser católica,
não se refere a um estudo solamente católico. Como a gente mencionou na semana passada, essas questões que o Papa traz, elas se referem muito à questão do bem viver, que é uma ideologia indígena, né, dos povos indígenas, que é centenária, que já existe há muitos anos e que é vivida até hoje por esses povos para criar harmonia entre o ser humano, entre os seres humanos e entre ser humano e natureza, né, entre ser humano e todos os seres. Então, a gente, ainda mais estando aqui no Brasil, é importantíssimo citar que esses pensamentos todos são uma herança, mesmo que indireta, dos nossos povos nativos indígenas. Mas continuando. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Então aqui fica a pergunta direta e reflexão para cada um de nós, né, de qual que é a nossa contribuição hoje, para essa destruição que está havendo no mundo. A gente tende a pensar do modo automático, a gente sempre leva à frente aquilo que já é a maneira de se viver. Então é tempo de parar, gente, tempo de parar e refletir. Qual é a minha contribuição para essa destruição que está ocorrendo no planeta? Como é o meu ato de consumir? Qual que é a minha relação com outros seres, com outras pessoas e com a natureza? Eu me vejo de igual a igual para com todos eles, ou eu me vejo num patamar acima? Então, pontos aí para importantíssima reflexão de cada um. Ele continua. Sobre esse ponto, ele pronunciou-se repetidamente de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Por quê? Um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e é um pecado contra Deus. Acho que mais direto o Papa não poderia ser, né, gente? E em livros antigos que eu já li com o grupo anterior, a gente falou dessa questão do estar sendo ativamente consciente, do pensar, do contribuir, do sempre fazer. Mas a gente também discutiu a questão do não fazer. Ou seja, no dia de hoje, é uma responsabilidade individual muito grande que a gente carrega nas mãos, que é a nossa atividade diária. Então não é só estar indo atrás de um bom feito ou ser um bom cidadão, mas é também não deixar de ser, é não ficar paralisado frente a todos os desafios que a nossa terra, que a nossa natureza, que a nossa sociedade está vivendo. Não queremos pessoas inativas, mas como o Papa está falando aqui na carta, né? Deus, a natureza, o mundo pede para que sejamos conscientes através das nossas ações. Então que possamos cada vez mais não só pensar em fazer o bem, mas também pensar em evitar, em cair nesse não fazer, né? No estarmos nesse piloto automático. Vamos lá, continuando o texto. Ao mesmo tempo, Bartolomeu chamou a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. Caso contrário, estaríamos a enfrentar apenas os sintomas.
Pois é, gente, as mudanças que a gente precisa são mudanças estruturais, significando nas nossas estruturas, no funcionamento da nossa sociedade. Isso inclui também o modelo capitalista no qual a gente vive hoje em dia, que não é um modelo sustentável. Oi, Ana, bem-vinda, amada. Continuando, gente, então. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa, ou seja, tirando o foco, né, do ego, da visão simples, individualista, para uma visão mais abrangente, uma visão mais comunitária e coletiva. É libertação do medo, da avidez e da dependência. Né? O Papa já veio falar da questão da abundância dentro do mundo. Né? Em outros textos de sábios, de mestres, eles citam várias vezes, né? Até mesmo Jesus falou isso em seus textos, quando ele perguntou: você já viu um passarinho com medo de passar fome? Ou uma flor preocupada por onde ela vai encontrar água, preocupada com o que ela vai vestir? A natureza, ela é muito sábia, ela é abundante quando a gente a respeita. Então a questão da gente ter medo e preocupações, da gente cair na avidez e cair na dependência, é uma questão estrutural do sistema no qual a gente vive hoje. Se estivéssemos em harmonia com a natureza, nada nos faltaria. Então a pergunta fica para a gente refletir agora, depois, e levar para a prática como a gente pode recriar essa harmonia com todos os seres aqui na Terra. Vamos lá. Além disso, nós, cristãos, e acho que isso inclui também muitas outras religiões ou até pessoas que não carregam religião nenhuma, somos chamados a aceitar o mundo como sacramento de comunhão, como forma de partilhar com Deus e com o próximo numa escala global. Então, quando o Papa aqui, gente, quando ele fala de comunhão, comunhão é a nossa máxima conexão, seja com o ser, seja com o divino, seja com a natureza. Em outras palavras, a gente poderia dizer que ele está simplesmente falando que a gente se veja um com a natureza. Olá, Tatá, bem-vinda, amada. Então, quando ele fala em comunhão, só para repetir esse ponto, é uma simples questão de conexão e de se ver como igual, e não mais de se ver acima ou separado. A gente precisa resgatar essa visão de Deus, essa visão de divindade que engloba tudo e todos. Né? Vamos lá. É a nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe da túnica inconsútil da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Ou seja, ele está dizendo mais uma vez que somos parte intrínseca da natureza que nos engloba, que nos envolve. Nós não estamos separados da natureza e está na hora da gente deixar de se ver assim, distante e à parte dela. Agora ele começa falando de São Francisco de Assis, que aliás é um exemplo, né? A história dele, até a oração de São Francisco de Assis é a oração que mais me move. Quem não conhece, vá atrás, dá um Google, procurem, porque é uma oração que toca a gente profundamente, no fundo da alma realmente. Ela serve acho que de modelo e inspiração para toda a humanidade realmente. Mas vamos lá, vamos continuar no texto. Ele diz: não quero prosseguir essa encíclica sem invocar um modelo belo e motivador. Tomei o seu nome, o Papa, né, se nomeou Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, por guia e inspiração no momento da minha eleição para bispo de Roma. Acho que Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos.
manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa e o seu coração universal. E acredito eu, pessoal, que a gente sente essa alegria profunda quando a gente se sente um no sentido de conectado, no sentido de irmandade, no sentido de estar feliz por aquilo que faz bem ao outro, né? Isso é a capacidade de enxergar, de se envolver, de estar com as coisas e no mundo com o coração aberto. Então, eu já me emociono só de ler esse começo das palavras dele sobre São Francisco de Assis. Ele continua: ele era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Então, acho que aos olhos de São Francisco de Assis, na verdade, não existiam pobres, existiam somente irmãos. Ele não via classe nem entre seres humanos, nem natureza, ele não via distinção. E acho que é isso que faz ele uma pessoa com história e vida tão inspiradoras. O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral requer abertura para categorias que transcendem a linguagem das ciências exatas e da biologia e nos põe em contato com a essência do ser humano, a essência que vibra com a natureza, gente, a essência que fala com a natureza, né? Quantas vezes a gente não fica em frente a uma floresta, uma cachoeira, ou pode ser até somente uma flor no meio da cidade que nasce no meio do concreto e a gente fica maravilhado, maravilhada, né? Isso toca a nossa essência, isso toca o nosso eu, porque faz parte de nós. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco, sempre que olhava o sol, a lua e os minúsculos animais, era cantar, envolvendo no seu louvor todas as outras criaturas. Entrava em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar as flores, convidando-as a louvar o Senhor como se gozassem do dom da razão. E as plantas gozam desse dom, né? As plantas, os minerais são seres de inteligência múltipla que possibilitam a nós, seres humanos, usufruirmos, por exemplo, dessa conexão aqui, né? Dessa transmissão, dessa live, de um celular, do computador. Sem minerais, isso nunca existiria, né? Então, que a gente saiba honrar a inteligência desses seres. A sua reação ultrapassava de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo econômico, porque para ele qualquer criatura era uma irmã unida a ele por laços de carinho, de amor, né? Essa é a conexão, essa é a irmandade que a gente busca, ela não é somente entre seres humanos. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, enchendo-se da maior ternura, ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas, por mais desprezíveis que parecessem, o doce nome de irmãos e irmãs. Esta convicção não pôde ser desvalorizada como romantismo irracional, pois influi nas opções que determinam o nosso comportamento, intrinsecamente, né, gente? Boa noite, tia Sil, bem-vinda! Se você tiver com o texto aí, estamos na página 11 do PDF, mais ou menos no comecinho da página. Se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem essa abertura para a admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação com o mundo,
então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Quem seria capaz de vender um irmão, de vender uma irmã? Precisamos olhar para a natureza e para todos os seres dessa forma. Nós não estamos aqui como seres acima dos outros. Nós estamos aqui como parte integral, integrante da natureza, que a gente possa resgatar dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, esse amor tão grande, essa devoção tão grande que Deus também deu à natureza, a todos os seres que Ele criou. Que a gente possa, em outras palavras, recuperar o amor, o respeito e a dignidade entre todos os seres e entre nós, seres humanos. Bom, ele diz, continuando, pelo contrário, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe, então brotarão de modo espontâneo a sobriedade e a solicitude. Sobriedade aqui também tematizando a questão do nosso consumo, que a gente já questionou anteriormente. Então, sobriedade na nossa sensação do que realmente eu preciso e está aquilo que eu preciso em harmonia com todo o resto da criação. Ou seja, sim, eu posso ter desejos, eu posso ter vontades, mas eu estou ciente e eu quero que ela não danifique, não prejudique nenhum outro ser. Que nós só tenhamos direitos enquanto os nossos direitos não retirarem, não oprimirem os direitos de nenhum outro ser. E solicitude na questão realmente desse olhar que sempre considera, nesse olhar que inclui, desse olhar que ajuda, que apoia, que envolve, que engloba. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical, uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e domínio. Então aqui muita gente se pergunta hoje em dia, será que faz sentido querer fazer um voto de pobreza, de austeridade, Será que a gente não tem direito a um conforto? E aí eu acho que São Francisco teria simplesmente se dito ou se perguntado: se o meu irmão está dormindo debaixo da ponte, por que iria eu dormir debaixo do teto? Se o meu teto custa o meu irmão não ter uma casa. Então a gente leva muitas coisas, como eu disse no começo, no modo automático, porque a gente nasceu dentro de uma sociedade, porque a gente nasceu dentro de uma lógica capitalista e muitas vezes a gente nem mesmo é consciente, a gente nem mesmo percebe o porquê o nosso teto custa o teto do outro. Então é essa reflexão que nós precisamos fazer profundamente e não que nenhum ser passe necessidade, mas que a gente saiba medir melhor, olhar melhor para o custo daquilo que temos. Se realmente aquilo que temos não está retirando nada de ninguém, não está fazendo nenhum ser sofrer. Então é esse convite que o Papa, mencionando São Francisco de Assis, faz nesse momento para a gente, dentro dessa reflexão que ele traz. Gente, o texto é longo, E eu já fiz, eu citei da última vez, que por favor, se vocês tiverem comentários, escrevam aqui, eu estou sempre de olho no chat. Eu leio os comentários, ou quem quiser, é só levantar uma mãozinha, eu chamo para compartilhar a tela comigo, vocês podem trazer os pontos de vocês, eu tento dar contribuições ao texto com o melhor que eu posso, com o melhor que eu trago,
mas eu só tenho um par de olhos, né? Que esses estudos, que essas discussões que a gente está tendo aqui no canal possam carregar também os olhos e as visões de vocês, porque cada vez que uma pessoa lê um texto, ela traz uma interpretação diferente. Então, quem se sentir à vontade de escrever ou de querer vir compartilhar uma fala comigo aqui na telinha, vai ser um enriquecimento muito grande para os nossos estudos aqui. Mas vamos lá. Por outro lado, São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido, onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador. E o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade, tornou-se visível à inteligência desde a criação do mundo nas suas obras. Muitos sábios são famosos por cultivarem sempre essa reflexão da natureza. A gente diz dentro da espiritualidade que tudo que está no micro replica o que existe no macro e o que está no macro também replica o que está no micro. Então, seguindo essa lógica e a comparação que ele trouxe de que a natureza, isso inclui nós mesmos, seres humanos, homens e mulheres, nós incluímos toda a inteligência universal. Então, quando a gente para e olha, quando a gente para e observa, a gente realmente encontra muita sabedoria em todos os lugares, em todos os cantos, né? Tem um dos meus poetas favoritos, um chinês que veio até muito tempo antes de Cristo, Lao Tzu ou Lao Tse, ele escreveu o livro Tao Te Ching. É um dos livros que eu mais gosto de ler nesse grupo de estudos. Já li, acho que ele umas 5 vezes, com 5 grupos diferentes. E ele é um livro de poemas. Poemas que falam dessas observações que ele fez ao longo das suas caminhadas e jornadas. Poemas que contêm uma sabedoria incrível. Então, que a gente possa também acolher esse convite que o Papa faz nesse parágrafo para olhar para a criação, para toda a criação, como essa obra da divindade. E acho que a gente não precisa nem se esforçar muito para sentir isso, né? Quando a gente está à frente da natureza, quando a gente se dá um respiro, quando a gente tira o tempo, quando a gente olha, quando a gente sente a natureza e também a natureza dentro da gente, a gente já quase que se recarrega, a gente rejuvenesce, a gente se reaviva, né? A vida entra dentro da gente. E isso é um sinal de fluxo, e onde tem fluxo, existe a divindade, existe Deus, existe a vida, existe a sabedoria, existe aquilo que reverbera, que é parte da gente. Então, que saibamos e que possamos tomar tempo para buscar essa conexão e essa vontade de olhar e entender. Por isso, Francisco pedia que, no convento, se deixasse sempre uma parte do horto para cultivar, para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que, quem as admirasse, pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a resolver, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Ou seja, ele está falando aqui realmente, novamente, né, de um regozijo, da maior expressão de felicidade que um ser humano pode ter, que é perante a natureza e a sua própria essência, né, a conexão com a nossa própria essência. Eu acho muito interessante também que ele fala de manter sempre o espaço para crescerem as ervas silvestres, porque tudo bem que o ser humano é capaz de fazer coisas belíssimas também, muitos outros seres também são, né? Quantos passarinhos, quantos seres também não constroem suas casas ou até outras formas dentro dos elementos da natureza. Muitos seres fazem isso e nós, como seres humanos, nós replicamos essa atitude também, né? No nosso nível de atuação. Fazemos coisas belas, mas até hoje, na minha opinião,
eu não encontrei nada, não vi nada que fosse realmente tão digno de honrar-se como a criação divina, como a Mãe Terra, como a própria natureza. Ela é de um poder, de uma beleza que são indescritíveis, que como eu disse, né, deixam a gente sem ar, sem fôlego. Mas o que eu queria comentar sobre as ervas silvestres não é só a beleza, elas carregam em si também muita sabedoria e muita nutrição para o ser humano, né? E a gente volta à questão da abundância. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar aqui do termo punk, né? Que são plantas silvestres, são plantas naturais de uma região que não precisam ser plantadas ou cultivadas artificialmente. É o que muita gente chama de mato, né? A indústria hoje em dia, a indústria capitalista, a indústria que quer vender e gerar lucro, ela acabou retirando, ignorando a grande parte, praticamente 99% de todas as plantas alimentícias que carregam nutrientes gigantescos e que poderiam trazer uma abundância gigante, muito mais barata e muito mais completa para o nosso prato no dia a dia. Então, não é só a questão da beleza, mas é a questão da abundância que está no ambiente natural das coisas. Eu tenho conversado com muitas pessoas que trabalham com agroecologia, com agroflorestas, e uma das questões básicas que eles trazem sempre é a questão de olhar o que está ao seu redor, para ver e perceber que plantas convivem com a outra planta, né? Que habitat coopera para o crescimento e para o desenvolvimento natural dessas plantas, do que existe ali, para que a gente não precise usar de coisas artificiais como agrotóxicos, como veneno. E é isso que a Marcela está falando, né? A planta nasce ali por um motivo e a natureza supre, gente. A natureza, ela é muito inteligente, ela é abundante. Desliguei, mas voltei. Mas terminando, a gente não tem a necessidade de criar supérfluos, a natureza já nos supre. Então que a gente possa reencontrar não só esse olhar que se encanta, mas um olhar que respeita e que entende a sabedoria que está ali presente na natureza. Bom, a gente vai ficando com o texto por aqui hoje, para a gente ter tempo para a nossa meditação. A gente vai seguir semana que vem, continuando no ponto Meu Apelo, é o ponto 13 da página 12. Quem quiser anotar aí, é até aqui que a gente vai ler hoje. E semana que vem continuamos. E assim, acho que semana que vem a gente termina essa introdução tão grandiosa que o Papa Francisco já está fazendo, né? A cada parágrafo você fala, nossa, meu Deus, quanta sabedoria ele colocou aqui junto na carta, né? E repetindo de novo, não é só uma sabedoria católica, é uma sabedoria universal, é uma sabedoria já de nossos povos indígenas nativos, que a gente possa honrá-los também aqui nessa leitura. Então eu vou sugerir, né, que vocês agora que queiram fazer a meditação guiada sobre o tema, sobre o que a gente leu hoje, que vocês já vão buscando uma posição bacana para sentar ou para deitar, para ficar bem confortável. Eu não vou estar o tempo todo de olhos fechados para ficar de olho aqui no nosso tempo, mas vocês sim, né? Interiorizem-se, levem o foco para si, mantenham os olhos fechados. Eu vou estar aqui guiando a meditação, acompanhando vocês. Com a intenção de que a gente possa interiorizar agora cada um, né, o que o texto trouxe no nosso interior, naquilo que ressoa com a gente, naquilo que é importante para cada um de vocês. Porque é o que eu falei no começo, um texto ele tem um significado muito diferente, muitas vezes para duas pessoas, né? Então que agora, através da meditação, cada um possa continuar essa reflexão dentro do seu interior. Vamos lá então? Todo mundo a postos?
Vamos começar então a meditação. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para vocês se sentarem ou deitarem numa posição que mantenha a sua coluna ereta. Os braços podem ficar ao lado do corpo, acima das coxas ou ao colo, da maneira que for mais confortável para vocês. Comecem a levar o foco de vocês lá para a respiração, mantendo os olhos fechados, começando a acalmar a mente. A escutar os seus corações. Lembre de relaxar os ombros. E relaxar cada músculo da sua face. Prestando atenção na sua inspiração e expiração. Levando o foco lá para dentro de si. Quando você inspirar, leve o ar lá para a barriga, enchendo a barriga, e ao expirar, murche a barriga. Inspire, enchendo a barriga, e expire, esvaziando a barriga. Esse é o nosso movimento natural de respiração. Tire um momento para prestar atenção nas sensações do seu corpo. Sinta o seu estado físico, sem julgar, apenas observando, apenas sentindo. Tornando-se consciente de como se sente o seu corpo físico aqui e agora. Continue inspirando e expirando, sentindo a passagem de ar pelas narinas, entrando e saindo do seu corpo, trazendo mais e mais a atenção para dentro do seu eu. Perceba agora quais são as emoções e os sentimentos
que te permeiam aqui e agora. Qual é o estado do seu ser? Inspire e expire e observe. Faça o mesmo agora com os seus pensamentos. Observe se existem pensamentos fora desta meditação que ainda chamam ou tomam a sua atenção. Nomeie o pensamento, reconheça do que ele se trata e em seguida deixe esse pensamento ir. Se outro pensamento aparecer, se outro tema tomar a sua mente, reconheça esse tema, dê um nome a ele e deixe-o ir. Essa é uma prática para toda a duração de qualquer meditação, pois nada é proibido. Nós apenas escolhemos onde colocar o nosso foco. E ele está no aqui e agora, no nosso interior, no silêncio, entre duas sensações, entre dois pensamentos, entre duas ações, apenas no silêncio, que a tudo permeia. Agora, comece a respirar ciclicamente junto comigo, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando o ar por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, cada agora seguindo o seu ciclo, repetindo em 3, 3, 3 e 3.
Ao terminar o próximo ciclo, aumente a contagem para 6, 6, 6 e 6. A cada ciclo, levando o foco mais e mais para o seu interior. Termine o seu próximo ciclo e volte lentamente à sua respiração normal. Agora visualizando uma réplica de si mesmo à sua frente. Visualize-se à sua frente. E se faça a seguinte pergunta: eu enxergo beleza dentro do meu ser? Receba a resposta que já existe dentro de você, sem resistência, sem julgamento, apenas observando e aceitando o que é. Pois é aceitando e conhecendo aquilo que é que podemos caminhar para aquilo que queremos. Pergunte-se: eu enxergo a natureza dentro de mim? Sinta, receba essa resposta. Eu sinto e vejo a divindade dentro de mim? Eu me honro como centelha divina da criação da vida. Eu me honro Visualize agora um próximo à sua frente, uma pessoa desconhecida, talvez a última pessoa com quem cruzou na rua. E se pergunte: eu enxergo a beleza nesta pessoa?
eu vejo, eu sinto a natureza dentro desta pessoa. Eu honro a divindade, a energia da vida, a essência dessa pessoa. Eu a vejo como fonte de sabedoria. Coloque agora a mais bela natureza à sua frente, a paisagem mais bonita que você já viu, o lugar mais exuberante no qual você já esteve. E se pergunte, sinta, eu vejo a beleza deste lugar. Eu reconheço esse lugar e tudo que nele habita como parte da divindade, como parte da essência da vida. Eu respeito esse lugar, eu honro todos os seres que nele habitam. Eu me vejo como igual. Perante a este lugar, perante a todos os seres que nele habitam. Eu os vejo como irmãos e irmãs. Visualmente, traga agora a essência deste lugar à sua frente, de todos os seres que nele habitam, incluindo você mesmo. Traga a essência de todos esses seres para dentro do seu coração. Conecte-se com todos esses seres. Conecte-se à sua essência, à essência deles, através do seu coração,
através do seu chakra cardíaco, que fica no centro do seu peito. Deixe que a essência de todos os seres adentre o seu coração. Deixe que a essência de todos os seres toque a sua essência e deixe que a sua essência se torne a essência deles, carregando a sabedoria consciente de que o seu bem-estar só é realmente possível se toda a Mãe Terra estiver em bem, estiver em fluxo, estiver saudável e em harmonia, pois você é parte integrante dela mesma. Vá lentamente agora, se tornando consciente da sensação dentro do seu coração, deixando que ela se espalhe por todo o seu corpo. Mexa levemente as suas mãos, os seus pés, voltando pouco a pouco ao aqui e agora, através da minha voz, retornando a sua consciência ao local no qual você está, lentamente, abrindo seus olhos, retornando aqui aos nossos estudos, a nossa telinha. Eu agradeço imensamente a presença de cada um aqui, a dedicação e a vontade de aprender, de decifrar a sabedoria da natureza, de se reconectar, de se reencontrar. A gente se encontra domingo que vem novamente para dar continuidade à leitura da carta do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum, a nossa Mãe Terra, seguida de discussões, seguida dessa meditação guiada, tratando sempre do tema que a gente discutir. Muita, muita gratidão. Uma noite de descanso, de tranquilidade, de aprendizado dentro da nossa luz interior. Muitas bênçãos e tudo de bem, bom e belo, com muita abundância para guiar a semana de todos nós. Um abraço, um beijo e até domingo que vem, às 21 horas.